Desde os primórdios da humanidade, olhamos para as estrelas e para dentro de nós mesmos, fazendo as mesmas perguntas profundas: de onde viemos? Para onde vamos? E como tudo isso terminará? Essas não são apenas questões filosóficas. Elas ecoam através dos séculos, gravadas em textos antigos que muitos consideram sagrados. A Bíblia, em particular, oferece uma tapeçaria complexa de profecias e visões sobre o que é frequentemente chamado de o fim dos tempos. Mas o que isso realmente significa? Será que é um apocalipse de fogo e destruição? Ou talvez o alvorecer de uma nova era? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada para desvendar essas antigas escrituras. Não se trata de prever datas ou causar alarme, mas sim de reunir e analisar diversas interpretações de textos bíblicos cruciais. Nosso objetivo é construir uma compreensão mais clara do que a Bíblia realmente diz sobre o fim do sistema de coisas que conhecemos hoje. Ao examinar essas passagens, buscamos entender a narrativa maior que elas contam, uma história que abrange desde a rebelião nos céus até a promessa de restauração na terra. Vamos explorar como eventos descritos há milênios, como os dias de Noé, a ascensão e queda de impérios e as visões de profetas, se conectam para formar um panorama coerente. Esta é uma investigação sobre o fim de uma era e o começo de outra, uma busca pela esperança futura prometida nas entrelinhas dessas profecias. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nos mistérios do tempo, do julgamento e da redenção, para descobrir a mensagem que esses textos antigos podem ter para nós hoje. Nossa história começa em um mundo antigo, um tempo em que a linha entre o céu e a terra parecia perigosamente tênue. As Escrituras nos contam sobre seres celestiais, os filhos do verdadeiro Deus, que abandonaram sua morada designada. Movidos por um desejo que não lhes pertencia, eles desceram à terra e se uniram a mulheres humanas. Dessa união proibida, nasceram seres híbridos, os Nefilins, gigantes de renome e força, cuja presença exacerbou uma onda de violência e corrupção que já se espalhava pela humanidade. A terra, segundo os textos, encheu-se de maldade, e cada inclinação dos pensamentos do coração do homem era apenas má, continuamente. O tecido da sociedade estava se desfazendo sob o peso de sua própria depravação. Em meio a esse caos generalizado, uma figura se destacou: Noé. Descrito como um homem justo que andava com Deus, ele encontrou favor aos olhos do Criador. Enquanto o mundo ao seu redor mergulhava na anarquia moral, Noé recebeu uma orientação divina específica: construir uma arca, uma embarcação colossal para preservar a vida do juízo iminente. Ele e sua família, obedecendo meticulosamente a cada instrução, trabalharam contra o escárnio e a incredulidade de seus contemporâneos. Quando as águas do dilúvio finalmente vieram, varrendo a corrupção da face da terra, apenas aqueles dentro da arca foram salvos. Este evento não foi apenas um ato de destruição, mas um ato de purificação, estabelecendo um precedente para a salvação através da obediência em tempos de crise. O relato do dilúvio não é apenas uma história do passado. Ele ressoa como um poderoso eco profético para o futuro. O próprio Jesus Cristo fez uma comparação direta, afirmando que assim como foram os dias de Noé, assim será também a presença do Filho do Homem. Ele descreveu uma sociedade absorta em suas rotinas diárias. Pessoas comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, completamente alheias ao juízo que se aproximava. Elas não fizeram caso, não prestaram atenção aos avisos, até que o dilúvio veio e varreu a todos. A normalidade da vida cotidiana tornou-se uma distração perigosa, um véu que obscureceu a urgência espiritual do momento. Essa analogia serve como um chamado universal à vigilância. A mensagem é clara:
O fim do sistema atual não será precedido por sinais que todos reconhecerão instantaneamente. Pelo contrário, a vida parecerá continuar como sempre, com suas preocupações e prazeres mundanos. A armadilha é a complacência, a crença de que tudo continuará como sempre foi. A instrução de Jesus para manter-se vigilante não é um convite ao medo, mas à consciência espiritual. É um apelo para não sermos pegos de surpresa, para vivermos com um senso de propósito e prontidão, reconhecendo que as correntes invisíveis da história estão se movendo em direção a um clímax divinamente ordenado, assim como as águas subiram nos dias de Noé. As profecias falam de um tempo culminante de acerto de contas, conhecido como o grande e atemorizante dia de Jeová. Este não é um dia literal de 24 horas, mas um período de julgamento intenso que abalará as próprias fundações do mundo. O profeta Sofonias o descreve como um dia de fúria, um dia de aflição e de angústia, de tempestade e de desolação. É um tempo em que as riquezas e o poderio militar humano se mostrarão inúteis, incapazes de oferecer qualquer refúgio. A prata e o ouro, símbolos máximos da segurança mundana, não poderão livrar ninguém. A escuridão e a densa escuridão cobrirão a terra, um símbolo da confusão e do desespero que tomarão conta daqueles que confiaram no sistema humano. No entanto, em meio a essa descrição sombria, uma promessa de esperança brilha intensamente. A mesma profecia que anuncia o juízo também oferece um caminho para a proteção. O convite é feito a uma classe específica de pessoas. Buscai a Jeová, todos vós, mansos da terra. A salvação não está ligada à força, à riqueza ou ao status, mas a qualidades do coração, humildade, busca pela justiça e obediência. A instrução é para buscar a justiça, buscar a mansidão, com a promessa de que provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Jeová. Este grande dia, portanto, não é sobre a aniquilação indiscriminada, mas sobre uma separação. Um tempo em que as escolhas e a disposição do coração de cada indivíduo determinarão seu destino. Imagine um momento em que os líderes mundiais, talvez depois de superarem uma crise global sem precedentes, finalmente declaram ter alcançado um estado de paz e segurança. Um suspiro coletivo de alívio ecoa pelo planeta. As tensões diminuem, os conflitos parecem resolvidos, e a humanidade acredita estar no limiar de uma nova era de estabilidade. Mas olha só, as Escrituras alertam que esse exato momento de aparente triunfo humano será o prelúdio de uma mudança cataclísmica. O apóstolo Paulo escreve que quando estiverem dizendo paz e segurança, então uma repentina destruição lhes sobrevirá instantaneamente, comparando essa súbita reviravolta às dores de parto inesperadas de uma mulher grávida. Esse anúncio não é a causa da destruição, mas sim o sinal final de que o tempo se esgotou. A confiança da humanidade em suas próprias soluções, em sua capacidade de governar a si mesma e garantir a paz, vai atingir seu ápice. E é justamente nesse ponto de autoconfiança máxima que a intervenção divina vai ocorrer, mostrando toda a fragilidade dos sistemas humanos. A lição aqui é profunda. A verdadeira e duradoura paz não pode ser fabricada por mãos humanas, que historicamente falham em mantê-la. A necessidade, segundo essa interpretação, é confiar não nas declarações dos homens, mas na soberania divina, reconhecendo que a segurança definitiva vem de uma fonte muito mais alta. A repentina destruição não é um ato de capricho, mas sim a consequência inevitável de um mundo que busca a paz ignorando seu Criador. O livro do Apocalipse apresenta uma das visões mais enigmáticas e poderosas da Bíblia, uma prostituta chamada Babilônia, a Grande, montada sobre uma fera escarlate de 7 cabeças e 10 chifres. A interpretação comum desses símbolos é que a prostituta representa o império mundial da religião falsa,
todas as formas de adoração que se afastaram dos padrões divinos, usando sua influência para obter poder e riqueza. Ela é descrita como vivendo em luxo e tendo relações ilícitas com os reis da terra, ou seja, os poderes políticos. A fera, por sua vez, simboliza o sistema político mundial em sua totalidade, com suas cabeças e chifres representando potências mundiais específicas ao longo da história e no tempo do fim. Por séculos, essa aliança profana entre religião e Estado pareceu inabalável. No entanto, a profecia descreve uma reviravolta chocante. Os 10 chifres que você viu e a fera, estes odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão completamente no fogo. As próprias forças políticas que antes apoiavam e se beneficiavam da religião organizada se voltarão contra ela com uma fúria destrutiva. O texto revela que essa ação surpreendente não é mera coincidência política, mas o cumprimento de um propósito divino. Pois Deus pôs nos seus corações o executarem o pensamento dele. É um ato de juízo divino, usando as nações como seu instrumento para eliminar uma influência corruptora da terra. Após a queda da religião falsa, o cenário mundial está drasticamente alterado. O povo que se esforça para aderir puramente à adoração divina se destaca, isolado e aparentemente vulnerável. É neste contexto que as profecias de Ezequiel sobre Gog da terra de Magog se tornam cruciais. Gog não é um líder específico, mas um título simbólico para uma coalizão de todas as nações da terra, unidas em um ataque final e total contra aqueles que servem a Deus. Movidos por um ódio que não compreendem plenamente, eles veem este grupo pacífico e desarmado como um alvo fácil, um povo que vive em segurança, sem muralhas, e que não tem nem tranca nem portões. Este ataque maciço é a provocação final. É a batalha que a Bíblia chama de Armagedon. Não uma guerra entre nações, mas uma guerra de todas as nações contra o povo de Deus. Do ponto de vista humano, a situação parece desesperadora. Uma pequena minoria contra o poderio militar combinado do mundo inteiro. No entanto, é precisamente neste momento de crise máxima que a intervenção divina se manifesta em sua plenitude. Deus declara: Eu certamente me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e terão de saber que eu sou Jeová. A guerra final não é vencida por mãos humanas, mas por um ato soberano de Deus, que protege seu povo e derrota as forças de Gog, garantindo a vitória final e incontestável do bem sobre o mal, sobre o... Depois da tempestade do juízo e da guerra final, o que resta? A resposta das Escrituras não é um vazio cinzento, mas a promessa mais vibrante de todas: a restauração completa da terra. O propósito original de Deus para a humanidade, viver em um paraíso terrestre em paz e perfeição, é finalmente realizado. O profeta Isaías pinta um quadro vívido dessa nova era. Hão de construir casas e as ocuparão, e hão de plantar vinhedos e comer os seus frutos. Não construirão e outro o ocupará, não plantarão e outro o comerá. O trabalho não será em vão, e a vida não será mais uma luta pela sobrevivência, mas uma expressão de alegria e propósito. O governo sobre esta terra restaurada não estará mais nas mãos falíveis dos homens, mas será um governo celestial, o reino de Deus. Sob essa administração justa, a própria natureza da existência humana será transformada. O livro do Apocalipse promete que Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores, as dores e sofrimentos de nosso sistema atual, terão passado. Os justos, aqueles que buscaram a Deus e sobreviveram ao fim dos tempos, possuirão a terra e residirão para sempre nela, desfrutando de uma paz e segurança que a humanidade nunca conheceu. Esta é a esperança final,
não a destruição do nosso planeta, mas a sua gloriosa renovação. Ao percorrermos essa intrincada teia de profecias, desde a rebelião nos dias de Noé até a promessa de uma terra restaurada, emerge um padrão claro. Não se trata de uma narrativa de medo, mas de uma profunda mensagem de esperança para aqueles que anseiam por um mundo livre da injustiça, da violência e do sofrimento. Essas interpretações bíblicas oferecem um panorama de vindicação e libertação. Elas sugerem que a história humana não está vagando sem rumo, mas se movendo em direção a uma conclusão divinamente orquestrada, onde a paz e a justiça finalmente prevalecerão. A promessa não é de escapar do mundo, mas de vê-lo curado. Essa jornada através das Escrituras nos mostra que a esperança não é um mero otimismo passivo, mas algo ancorado em promessas antigas que ressoam com um poder duradouro. A visão de um futuro onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, serve como uma âncora para a alma em nosso mundo muitas vezes turbulento. É um lembrete de que as dificuldades atuais são temporárias e que um propósito maior está em andamento. Essa perspectiva oferece força e consolo, reforçando a crença de que a busca pela retidão e pela paz não é em vão, mas está em harmonia com o próprio arco do universo moral. Portanto, eu o convido a não apenas absorver essas informações, mas a refletir profundamente sobre elas. Qual o significado dessas profecias para a sua vida, aqui e agora? Como a promessa de um novo começo e a ênfase na vigilância espiritual influenciam suas escolhas diárias, seus valores e suas esperanças para o futuro? A Bíblia se apresenta não apenas como um registro histórico ou um texto profético, mas como um espelho para a alma humana. Ao contemplar o fim de um sistema, talvez possamos encontrar o verdadeiro começo de nossa própria jornada espiritual. Obrigado por me acompanhar nesta exploração.